Bom, bom dia a todos. Estamos aqui com 3 craques e pioneiros no mercado de ações no Brasil. E eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanham online e aqui em mais uma CEO Conference do BTG Pactual. Eu sou a Fabiana Arana, eu sou sócia do banco, eu faço parte do time de vendas da corretora. E, bom, vou apresentá-los em ordem alfabética. Aqui ao meu lado, Florian Bartunek, ele é sócio fundador da Constellation, foi sócio do Pactual nos anos 90, é responsável por ações na asset do banco, e é também conselheiro da B3, da Fundação Lehman e Associação Mova Escola. Na sequência, temos o Guilherme Achê, ele é sócio fundador e CEO da Esquadra, também foi um dos sócios fundadores da JGP. De 98 a 2007, ele foi portfólio manager responsável por investimentos em ações, tanto aqui como em outros mercados emergentes. De 93 a 98, o Axé foi chefe da área de análise de empresas do Pactual, onde começou em 1991, e é graduado pela Faculdade Cândido Mendes. E o Maurício Bittencourt, ele é sócio fundador da Velt desde 2007, ele começou sua carreira na Investidor Profissional e também passou pelo BTG Pactual. Então temos aqui uma coincidência, 3 ex-Pactual. Bem-vindos e obrigada. Vamos lá, o tema da nossa conversa hoje é a alta da Selic, e os efeitos na seleção de ações, como disse meu colega Daniel. Como a alta da Selic é a resposta do Banco Central para a inflação, eu queria começar falando aqui de inflação. O último painel com o André Esteves e os 3 convidados que acabou agora, eles falaram bastante de inflação Estados Unidos e aumento de taxa de juros. Começando dos Estados Unidos, longe de ser uma inflação baseada só em choque de oferta, lá a gente também tem uma inflação de demanda, um pouco diferente daqui. Então a primeira pergunta é, alguns players pensam que os juros do Brasil poderiam baixar já até um pouquinho no final desse ano, ou ano que vem de uma maneira mais rápida. Poderia ser que no Brasil a gente fosse no sentido contrário do Fed? Tá? Essa é a primeira. E, continuando aqui nesse mesmo tempo, os gestores aqui lá fora se posicionaram nos últimos meses para se defender da inflação, em commodities, em papéis ligados a varejo de mais alta renda, mas todo mundo agora já sabe que a inflação está alta e que a Selic também vai para 12,5%, 13%, whatever. Isso já está, né? Muitas ações também sofreram em alguns setores por conta desse aumento de custo de capital e taxa de juros mais altas. Então, a segunda pergunta no mesmo tema já é hora de voltar para um portfólio mais agressivo? Ou melhor, esperar um pouco mais de clareza na eleição? Florian, podemos começar com você? Claro. Fabi, obrigado pelo convite. Como você comentou, a gente estava lembrando aqui, né, que é tão legal quando você tem essas empresas longevas como o BTG Pactual e que tem esses alumni, né, que montam empresas de sucesso, como que nesse painel e várias outras. Me lembra muito Tiger, Goldman, assim, então é super, super legal. A gente estava lembrando, eu lembrei o Salus também, o dia que a gente entrou no banco, assim, entrou no dia 4 de junho de 90, né, assim, quando você começa um lugar legal, você lembra essas datas, ficam na tua memória. Tem um crachá até hoje guardado do Pactual. Mas enfim, assim, em relação à inflação, eu obviamente não sou especialista, mas o que eu vejo assim, é um pouco uma situação muito, muito interessante, porque após os resultados do terceiro trimestre e do quarto trimestre, alguns, né, ou boa parte foram divulgados agora, recentemente, a gente, surpreendentemente, dado o cenário de inflação, juro e PIB um pouco mais fraco, a gente reviu os resultados para cima, né, das nossas companhias. Nossas companhias, assim, provavelmente a gente tem um overlap grande de empresas aqui nos portfólios, são muito peculiares também, né? Assim, não é o Brasil, né? Assim, tipo, a Localiza não é o Brasil, a Renner não é o Brasil, em geral, né? São empresas que têm market share maior, balanços mais fortes, tal, são líderes nos seus setores, né? Então, assim, mesmo nesse cenário de inflação mais alta, a gente reviu os lucros para cima. Isso já leva em consideração maior despesa financeira, para quem, obviamente, está alavancado, já leva em consideração maior custo de commodities, para a Natura, por exemplo, a gente viu isso no terceiro trimestre, Alpargatas Borracha, e assim vai, maior custo de mão de obra por conta de dissídios, e uma receita um pouco menor, né? Então, mesmo com tudo isso, essas empresas estão tendo uma dinâmica tão positiva que a gente está revendo os lucros para cima
nesse grupo muito restrito. Obviamente não é o Brasil em geral, né, só reforçando isso. Né? Então, assim, o próprio Buffett já diz que o melhor hedge para a inflação é uma empresa com capacidade de colocar preço. Né? Então, sei lá, a gente tem ações de TOTS, por exemplo. Né? A TOTS, ela reajusta... A TOTS tem uma barreira de saída grande no negócio dela, porque é RP, é custoso sair, né? Tipo, sei lá, você sair do iPhone ao iOS é custoso, você ir para o Android e vice-versa. Então, as empresas relutam em migrar de provedor de RP, então, e tem reajuste automático, então ela consegue repassar preço. Então, assim, essa história de inflação toda é super importante, obviamente, e as ações na Bolsa, quando você avalia elas têm dois componentes. Componente resultado e componente múltiplo. Às vezes o resultado está bom, mas o múltiplo contrai. Né? Sabe aquela história? Coca-Cola triplicou lucros de 2000 a 2010 e a ação ficou no mesmo preço porque o múltiplo contraiu. Né? Então você pode estar certo no resultado operacional da empresa e estar errado no múltiplo. E a inflação / juros afeta tanto o operacional. No caso operacional, as nossas empresas, obviamente, a Alpargata sofre por conta da margem né, por causa dos insumos, mas na média elas têm surpreendido. Você pega a Renner, não sei o resultado ainda, mas eu chutaria que deve ter crescido receita perto de 20% no quarto trimestre, o setor dela foi zero. Então é especial, né, de certa maneira. Né? Então, na componente resultados, a gente está relativamente tranquilo que tende a ser um ano bom para as nossas companhias em geral. Né? Na parte de múltiplos, aí é uma história diferente. Eu vou deixar espaço, obviamente, para eles falarem também, mas aí é uma história um pouco diferente. A boa notícia é que Renner negociava 40 vezes lucro, está 20 vezes lucro hoje. Né? Mas isso é outra história. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite participar dessa conferência emblemática do nosso mercado. Né? Obrigado aí, ó, pessoal todo. É difícil falar de juros de inflação depois dessa turma que teve aqui. Né? Então, fiquei ali assistindo a aula deles lá. Mas a minha intuição aqui primeiro, assim, o ajuste foi feito em grande parte. Né? Você teve a partir de setembro, né, Florian? Setembro do ano passado, agosto, setembro, o mercado começou a sentir muito. Os preços, enfim, tiveram 3 meses de correção dura, né Maurício? Dos ativos em geral, ações especificamente, né? Acho que nossos fundos todos sofreram bem. Acho que o ajuste, grande medida, na minha avaliação, foi feito. Eu acho que, assim, eu estou numa ponta de olhar as empresas que caíram muito, né? Porque eu ouvindo aqui a turma falando, eu me identifiquei muito com o Rogério Xavier, né? No sentido de que o Brasil foi na frente, né? Os juros subiu, houve já uma contração fiscal importante, a economia sofreu, a gente está na frente da maioria dos outros países. Eu fico me perguntando se não vai haver em algum momento uma surpresa positiva na inflação. Então, eu não sei, porque não é a minha especialidade, mas eu só olho assim, o mercado ele foi extremo para um lado. Ainda tem o câmbio, né, que veio de 5,70 para 5, né, Axê? Que também pode ter um impacto aí na inflação. Pois é. Então, acho que assim, você para ter retornos bem acima da média do mercado no longo prazo, em algum momento você tem que fazer investimentos que, a priori, vem muita dor de barriga junto, né? São idiosincráticos, né? E eu acho que o investimento idiosincrático hoje é muito olhar essas empresas que caíram muito, que são empresas que sofrem com juros, né? Empresas que têm um fluxo de caixa muito na frente. Então, quando você vai descontar isso, é importante no valor delas, aí os juros subindo, obviamente, impacta. Empresas de consumo, via de regra, né, que as brasileiras, o Florian se referiu a Renner caiu bem, né, Florian? Então, eu acho que assim, o grande desafio nosso, do ponto de vista de bottom-up, na minha visão, hoje, assim, tem diversos, sempre tem, mas talvez esse seja o mais complexo deles, né, porque isso, são empresas que estão out of favor, total, né, assim. Mas é isso, então eu estou nessa linha, assim, de explorar essas quedas. A gente não fez nada relevante ainda, estamos no processo
de estudo, né? A gente sofreu, teve algumas ações específicas que caíram, empresas muito boas caíram 50%, 60%, coisas que... E assim, fico até com vergonha de falar, porque uma ação que você tem, que você gosta, que cai 60% e você não compra mais, nossa, foi um erro de avaliação gigante, né? Então, não sei, mas está muito confuso ainda na minha cabeça, mas a minha intuição, assim, entendendo a esquizofrenia que geralmente é o mercado, a esquizofrenia que é o Brasil, eu estaria explorando essas oportunidades aí, mas tô com calma, tô sem pressa. Interessante. Maurício, para você, dentro desse contexto, se você pode falar para a gente de uma ação que você acha que já está na hora. E deixa eu aproveitar, primeiro, obrigado, Fabi, pelo convite, obrigado a todos os meus colegas e amigos do banco pelo convite. Nós três aqui, a gente acaba pensando em investimentos de uma forma razoavelmente parecida, tá? Então, vou tentar falar de uma forma um pouquinho diferente do que eles falaram, mas sempre destacando que a gente tem formas de ver o mundo relativamente bastante parecidas. Para entrar um pouco nesse ponto dos juros, assim, né? Só para contextualizar, como é que a gente na Velt investe, né? A gente investe com a premissa de construir um portfólio, né, com negócios que a gente acredita que são muito bons, mas especialmente se associando a grupos empresariais que a gente acredita que são grandes geradores de valor empresarial, tá? E que estão no Brasil. E o Brasil é um país extremamente cíclico e que tem momentos bons, momentos muito mais difíceis, momentos medianos. Então, nosso foco, né, como investidor, é sempre procurar montar um portfólio de negócios que vão navegando bem ao longo dos ciclos, que obviamente são impactados pelos ciclos, porque é muito difícil você investir num negócio que não é impactado por os ciclos da relevância que o Brasil tem, mas escolhendo negócios, especialmente se associando a pessoas que têm essa capacidade de navegar nos ciclos, né? Então, como é que a gente vê nesse contexto, né, fazendo essa introdução de como é que a gente investe, como é que a gente vê essa questão dos juros, tá? Obviamente, os juros é um componente, eu não diria que ele é importante, talvez é o preço mais importante que existe em investimentos no mundo, tá? Porque é o custo do dinheiro, né? Então, obviamente, mudanças nos juros são muito relevantes para o valor presente de tudo que a gente faz aqui, tá? Eu acho que a diferença que tem do que a gente faz, por exemplo, para o pessoal do painel anterior, especialmente o Luiz e o Rogério, é que eles gastam muita energia tentando antecipar as direções dessas taxas. Eu acho que nenhum de nós aqui fica tentando adivinhar muito a direção, tá certo? Não é muito nosso foco. Só que, o que eu posso acrescentar aqui, de como é que a gente está vendo esse assunto, tá, dos juros agora? A forma como a gente vê, de novo, tentando construir um portfólio que as empresas vão gerando valor empresarial, né, construindo lucro operacional ao longo do tempo, ao longo dos ciclos. Como é que a gente vê os juros hoje? A gente vê os juros acreditando muito nessa questão da ciclicalidade brasileira, tá? O Brasil, né, como se falou já várias vezes, não é nem a Índia nem a Bélgica, né? Então, em momentos como o atual, ano passado, o movimento dos juros no Brasil foi muito relevante. Os juros longos vieram de, grosseiramente falando, 6,5 para 12. Esse é um movimento enorme que impactou muitas ações, como a Che falou, especialmente aquelas que têm as perspectivas de longo prazo melhores. Então, como é que a gente vê essa questão dos juros? A gente vê muito como uma assimetria, dado o movimento que teve de 6,5 para 12, a gente vê hoje que os juros, eu não sei pelo menos quando é que ele deveria reverter por um patamar mais razoável, se vai ser em 2022, se vai ser em 2023, mas como investidor de longo prazo, eu tenho uma opinião bastante forte de que a simetria parece a nosso favor, que os juros deveria, nos próximos vários anos, ser menor, seja por uma questão de inflação, seja por uma estabilização política ou redução de um receio, eventualmente, em relação à eleição, de forma que hoje, então se o momento é bom ou não para investir mais em ação, ter um portfólio mais agressivo, é difícil dizer. Mas eu tenho uma opinião forte, né? A gente na Velt tem uma opinião forte de que os juros agora, a simetria parece a nosso favor, no sentido que os juros deveriam ser mais para baixo, né, nesse sentido. E aí, tentando falar rapidamente sobre um caso que eu acho, né, que se encaixa bastante bem nisso, e que eu acho que o investimento... É sempre difícil falar de um investimento, tá? Porque o que a gente faz é montar um portfólio, tá? Que se complementa. Mas se eu pudesse dizer qual é o investimento que a gente está mais construtivo, que a gente tem aumentado mais nos últimos
meses, e sem nenhum bairrismo ou retribuição de gentileza, eu diria que é a BTG Pactual, tá? Que é uma posição que está crescente no nosso portfólio. E eu acho que é um exemplo assim, muito bom disso que eu estou falando. Assim, né? Eu acho que o banco, e nós conhecemos bastante bem a cultura, né, e a trajetória, é um exemplo de uma organização que conseguiu, apesar de estar num segmento, não é que ele é impactado pela ciclicalidade, ele está no centro da ciclicalidade, né? Juros vem de 20 para 40 lá em 97, né? Salute, assim, era overnight, dobrava, o câmbio tem ciclos de forte valorização, depois de desvalorização, a atividade econômica, compõe a 4, depois compõe a menos 4, é uma confusão, o Brasil são ciclos muito longos, o banco toma risco ativamente e não só sobreviveu, como prosperou assim incrivelmente nesse período, né? Então, acho que o banco é um exemplo muito claro de uma companhia que tem conseguido, né? E, de novo, a gente conhece bem o suficiente para entender que tem zero de sorte nessa história, né? A gente conhece bem a estrutura, a qualidade da partnership. Então, como é que a gente vê o banco hoje? Como um investimento assim, super atraente, por estar no segmento financeiro, que eu acho que o segmento de serviços financeiros é extraordinário para gerar valor, tá? E uma coisa que eu gosto muito no banco hoje é uma combinação muito valiosa, mas relativamente rara, de você ter quase que o melhor de uma empresa incumbente, tá certo? No sentido de uma empresa estabelecida, altamente rentável, que tem práticas de gestão provadas, práticas de administração de risco provadas e muita rentabilidade, combinada com também uma vontade e uma capacidade de adaptação muito grande, vontade de fazer novas coisas e fazendo novas coisas, né? Então, a digitalização, que é o grande fator que mudou, que tem mudado o ambiente empresarial brasileiro, tem permitido ao banco, por exemplo, entrar no segmento de varejo, né? Varejo de alta renda, especialmente, tem o PAN, mas com a marca BTG Pactual mais alta renda. Então, uma companhia que combina muito bem os bons traços, digamos, de um incumbente com as perspectivas de geração de valor em outros negócios, tá? E quando se amarra isso tudo, né, na componente de pessoas, como a gente falou, nosso grande objetivo é se associar aos melhores empresários do Brasil. A gente conhece muito bem a partnership do banco, que é muito, muito forte, né? Esse é um investimento que a gente acha muito atraente hoje. Obrigada, Maurício, e a todos. Queria falar um pouquinho de commodity, falar de petróleo especificamente, né? A gente viu aí esse avanço dos preços de commodities recentemente e no caso de petróleo, além dos problemas geopolíticos, a gente teve esse shift de padrão energético que está acontecendo de uma forma não muito organizada, né? E fez com que se investisse menos em petróleo, essa queda de produtividade, aumento de custo da commodity. Qual é a visão de vocês? Floriano? Eu ia passar para trás aqui. Floriano, quem quiser, vamos lá, Chesse. Vamos lá, eu estou há 30 anos fazendo isso e eu já tentei adivinhar preço de commodities algumas vezes, eu devo ter errado todas. A boa notícia é que não é um privilégio meu, é um privilégio universal. Assim, não estou falando movimento de forma consistente, né? Assim, pode acertar uma vez e errar outra, mas consistentemente eu nunca vi ninguém acertar. Posso interromper um segundinho? Claro. A gente olha isso há muito tempo. Tem dois fundos que consistentemente, a maioria não consegue ganhar dinheiro com commodities, tem dois que conseguem, um é a Esquadra. Não, sério mesmo, talvez você nem saiba, porque não, estou falando sério. A gente olha isso com bastante carinho. Entendi, agora me desconcertou aqui. Não, mas está muito modesto. De vez em quando me perguntam isso, e eu sempre, quando é sobre petróleo, eu tenho uma carta na manga, que eu lembro de um consultor conhecido, não sei se o Floriano deve se lembrar dele, chama Daniel Yergin. Ele não sei se o Maurício já ouviu falar, tem livros, assim, parecem... The Price, né? The Price. É uma bíblia de 1000 páginas, né, sobre o petróleo, e tem outros, tem uma série, segue mais uns 2 ou 3. E ele tem uma consultoria que, entre outras coisas, ele projeta para onde vai o preço do petróleo. É curioso, porque ele sistematicamente erra. Então, quem sou eu? A pessoa, né, perde a vida inteira para escrever
3.000 páginas sobre petróleo e erra a projeção. Mas enfim, eu acho que tem coisas, as 3 palavras mais importantes em investimento. Geralmente as pessoas falam assim, this time is different, né? Eu acho que não, acho que assim, I don't know. Eu acho que agora tem um elemento até para ser introduzido aqui, que é o ESG, né? O contexto que eu tô, até a minha pergunta foi mais para esse lado. Não, tá lindo. O discurso bullish do petróleo é muito forte, que tem a ver com isso que você falou, né? Então, por exemplo, tem um conceito que chama-se o swing producer, que é aquela geografia ou aquele grupo de empresas que oscilam a produção de acordo com o preço, que é o PEP, mas no último ciclo foram as empresas de shale nos Estados Unidos, né? Perfeito. Que eram as grandes swing producers, né? Então, para quem conhece isso, sabe essa história. E esses swing producers recentes, eles são super agressivos, né? A maioria são texanos, né? Os caras são macho alfa, né? Os caras são agressivos, né? Se endividaram muito, porque, enfim, estavam ganhando muito dinheiro, o sistema financeiro estava funding essa turma, e eles ficaram grandes, e grande parte deles, ou uma parte importante, quebrou, teve dificuldades, né, com o bear market, que geralmente se segue depois de um ciclo forte de commodities. Mas estão voltando, né, e eles continuam a ser considerados swing producers. Mais diferente do passado, essa turma tem feito o receituário estratégico deles tem sido de recomprar ações, distribuir dividendos, né, super pé no chão. Sem falar nas majors, né, que tem enfim, tá esse discurso de ESG, que eu não sei se a gente vai entrar nisso, tomara que não, né, porque se eu vou começar a lembrar de Milton Friedman aqui, vou ser xingado. A gente deixa essa para o Floriano. Para eles. Tá? Mas, enfim, a gente tem investimento em 2 empresas, um pouquinho de Petrobras, gostaria de ter mais, mas a esquizofrenia política brasileira não deixa, e a gente tem umas, a gente chama de Junior Oil Company. Mas, assim, morrendo de medo, né? E a gente fica meio próximo da porta, assim, não pode ficar longe da porta quando você investe em empresas de commodities. O legal, por exemplo, mudando de commodities, indo para o aço longo, por exemplo, eu acho que vale a comparação. Você pega a Gerdau, olha a magnitude das coisas, a Gerdau, e a ordem de grandeza, tá? Eu posso estar errando um pouquinho para cima ou para baixo, mas a Gerdau, que é uma empresa muito boa, ordem de grandeza, nos últimos 10 anos, ela teve um retorno sobre capital investido muito próximo do custo de capital dela, por volta de, sei lá, 8%, 10%. Né? A maioria das siderúrgicas perderam dinheiro nesse período, era uma empresa muito boa. E na margem, o retorno sobre capital investido da Gerdau está na faixa de 50%. Quer dizer, um ciclo normal de commodities, o que ia acontecer? Ia ter uma explosão de investimento em capacidade nova para arbitrar essa profitability em excesso, né? Só que não está acontecendo, muito por causa do ESG. Então, vamos ver se this time is different, né? Mas, assim, investimento em empresas de commodities tem que ficar pertinho da porta, né? Fabi, deixa eu tentar adicionar um pouco como é que a Velt olha essa questão, que é muito parecido com o que o Axé falou, assim, pelo menos a nossa percepção a percepção da nossa capacidade de antecipar esses movimentos de commodities, eu posso afirmar, assim, bastante convicção de que ela tem sido muito ruim mesmo, de forma que a gente abandonou um pouco já há algum tempo de tentar adivinhar. Dito isso, como é que a gente faz, né? A gente investe lá, por exemplo. Obviamente isso não quer dizer que a gente ignora por completo a questão de petróleo, né? Porque petróleo é muito importante, essa discussão toda de petróleo é muito importante para o setor de energia como um todo, né? Então, ao invés da gente, como eu falei, a gente já há muito tempo desistiu de tentar antecipar essas oscilações de curto prazo, mas a visão de longo é uma visão muito importante, tá? Então, como é que a gente vê na Velt? A gente acha que tem uma tendência, né,
que parece, pelo menos hoje, absolutamente clara, que é a tendência de descarbonização do mundo, tá certo? E que, nesse contexto, negócios que dependem de geração de energia por carbono, no caso, têm um futuro bastante desafiador, né? Seja por questões, de novo, uma série de questões. A sociedade pode não querer mais permitir que essas empresas operem, os governos podem aumentar a taxação. Então, por exemplo, a gente na Velt, como a gente não tem essa capacidade de identificar os ciclos mais curtos, quando a gente olha para isso, por exemplo, faz com que a gente, para essa questão de petróleo, a gente esteja olhando um pouco por outro lado, que é o seguinte, que outros segmentos do setor de energia vão ter que inevitavelmente absorver, né, um pouco, uma parte pelo menos, né, porque também não quer dizer que é impossível o mundo ficar independente do petróleo, especialmente no prazo mais curto, mas que outros negócios podem se beneficiar disso, né? Por exemplo, a gente tem um investimento numa empresa chamada Eneva, que é uma geradora de energia hoje é uma geradora de energia com base em gás natural, que apesar de ser um combustível fóssil, né, é um combustível fóssil muito mais competitivo, tanto em termos de custo quanto em termos ambientais, para justamente substituir gradualmente, né, nessa tendência quase que inevitável de redução da dependência da matriz energética de petróleo. Então, de novo, mesmo que a gente não tenha uma capacidade de identificar movimentos mais curtos, obviamente, esse é um assunto super relevante para muitas coisas que a gente faz e a gente acaba olhando de um jeito um pouco diferente. Não, tá super claro. Obrigada. Florian, eu vou mudar o assunto, mas eu vou colocar ESG dentro aqui do próximo tópico, tá? Queria discutir com vocês um pouquinho tendências, né? ESG, social selling, cripto, metaverso, open banking, o Pix. Ontem o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos, comentou aqui sobre o aumento da bancarização vindo do Pix. Agora a gente já ouviu falar de Pix parcelado. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês três sobre... Eu citei aqui algumas tendências, algumas são mais disruptivas que as outras. Queria ouvir o que vocês acham que é tendência mesmo, o que vocês já estão posicionados para isso ou não estão. Por favor, vamos lá? Claro. E englobando ESG. Porque nessa conferência, 2 anos atrás, eu me lembro que as empresas, a gente estava aqui no Riot, todo mundo, e as empresas não tinham ainda, não falavam nas reuniões muito sobre ESG. Hoje, qualquer IPO, qualquer reunião com empresa tem 1 ou 2 slides para falar um pouco de ESG. Então é uma tendência, não é que veio para ficar, então eu queria ouvir um pouquinho de você. Claro, obrigado. Isso aqui só foi um complemento ao Maurício do BTG, das ações. Minha mulher trabalhou aqui muitos anos, apaixonada pelo BTG. Aí o maior investimento dela são ações do BTG. Minha filha fez o estágio aqui, se apaixonou pelas pessoas, pela dinâmica e tal. Aí eu falei assim, então compra ações. Ela comprou. Aí minha mulher falou assim, pô, se a Carolina tem ações, o Eric também tem que ter, porque os filhos têm que ter tudo igual. Meu filho tinha 12 anos na época. Aí ele também tem. Então, assim, tipo, faço o que eu faço, não faço o que eu falo. Assim, obviamente a gente também tem ações, mas... Maravilhoso. E são felizes acionistas. Então, assim, estão achando que a vida é fácil, sabe como é que é? Assim, tipo, poxa. Né? Mas, enfim, mas voltando à tua pergunta. Eu acho que, sabe, cripto, eu acho que é um negócio espetacular. Assim, eu não imagino um desenvolvedor da Magazine Luiza querendo comprar ações de Petrobras na Bolsa, esperando a Bolsa abrir ao meio-dia, ou, sei lá, 10h30 na segunda-feira para comprar na Bolsa. Ele quer comprar na hora, 24/7, o que for legal. Né? Então, assim, quando eu falo cripto, não são as moedas necessariamente, né? São assim, tipo, hoje em dia é meio assim, leviano, jogador de futebol, obra de arte e tal, mas assim, precatório. Eu tenho um amigo meu que tem o maior precatório do estado de São Paulo, hoje ele consegue vender um pedaço, né? Porque ele faz aquele, né? Então, assim, acho que assim, esse negócio de o cliente, o consumidor quer comprar coisas 24/7, e assim, não está com paciência para esperar a Bolsa abrir e comprar lá ações, sei lá, de Petrobras ou Gerdau, alguma coisa assim. Então esse negócio, acho que é um futuro inexorável. E Florian, só deve aumentar, né? Ontem o Stélio Tolda da Meli falando no painel que a geração Z, não sei em que ano, vai representar X% da população, que acho que é metade, alguma coisa assim. Então realmente essa tendência dos mais jovens querendo comprar 24/7 só vai aumentar, né? Eu tenho um amigo que tem um banco. Aí o sobrinho falou assim, pô tio, posso comprar ações do banco? Aí ele falou assim, pode, só segunda-feira. Não, quero comprar agora. Não, então deixa, só segunda-feira. Então acho que esse negócio é muito maior do que as pessoas imaginam e tal. Né? Mas em relação a ESG, rapidamente, é o seguinte, eu acho que você tem
esse negócio de ESG, assim, tipo, é uma tendência crescente, tem moda, sai de moda, entra de moda, sai de moda e tal, né? Para nós, como é que a gente avalia esse negócio? Para nós foi um framework excepcional para avaliar risco de disrupção nas companhias, porque é real, não adianta achar que não é verdade. Uma empresa que está no lado errado da história tem um custo de capital mais alto, paga mais imposto, né, geralmente, né, tem mais dificuldade de atrair gente. Então você pega uma empresa que tem a diversidade como tema, tem a vantagem comparativa de atrair gente, não tem dúvida, né? Uma empresa que trata mal, entre aspas, o cliente, que é a parte de S, há 10 anos atrás, they got away with it. Por quê? Porque não tinha competidor, não tinha alternativa. Hoje em dia o cara vai para Netflix, né? Pô, eu lembro, eu uso sempre esse exemplo, eu ia para o aeroporto, eu pousava no Santos Dumont e ia para a fila da chegada, para pegar o táxi que estava deixando o passageiro com meio receio de pegar o táxi. Veio o Uber, destruiu a indústria de táxi. Então, se você não trata bem, você vai ser destruído, né? É porque o consumidor hoje tem alternativas. A mesma coisa a parte ambiental, se você está do lado errado, nós temos potencialmente clientes que em algum momento vão proibir a gente de investir em algumas companhias. Assim, mas não faz sentido, mas está proibido. Então, assim, tipo, eu não vejo isso como proselitismo, não vejo isso como, assim, tipo, sabe? Mas para nós organizou muito bem o framework de investimentos. A empresa, e obviamente governança, a parte de G no brasileiro é meio óbvia, a gente nasceu pensando em G no Brasil, porque se o cara, nessa empresa não tem uma governança boa, a gente nunca investiu. Mas o S passou a ser super relevante. Então não adianta achar assim, tipo, tudo bem tratar mal o cliente, tudo bem não ter diversidade na companhia e tal, porque não, vai ter desvantagem comparativa como negócio. E outro ponto, só para terminar, é que tem todo, como o Marius falou, um business para ganhar dinheiro com ESG. A VEG ganha dinheiro com isso, porque, né, é eólica, solar e tal. Então tem um mega mercado para ganhar dinheiro com isso, né? O que a gente está sentindo só na prática hoje em dia, assim, tipo, as empresas estão nessa fase de entender o processo. O que é material em cada companhia, geralmente é o que dá dinheiro e é difícil de mudar. Tá? Então, tipo, o que é importante para você é isso aqui. Puta, mas se eu parar de fazer isso, eu vou perder dinheiro. Ou se eu melhorar isso, vai custar muito, né? Mas, então, as empresas estão aprendendo. Assim, quem eu vejo que mais está ajudando nisso as companhias é um processo inicial JGP, que tem uma iniciativa super séria nisso, a gente aprende muito com eles, inclusive. Mas, assim, esse processo é inexorável, porque, assim, se eu tenho uma pauta ESG, eu vou ter clientes mais engajados. Sabe assim, se você trata mal o cliente, o teu NPS é baixo, você tem que gastar muito mais em marketing. Se você trata, sabe assim, tipo, a Aetna aumentou o salário mínimo dos clientes dos Estados Unidos alguns anos atrás. A ação caiu no dia. Depois deu uma porrada, por quê? Porque o NPS aumentou, porque as pessoas estão mais felizes no relacionamento com o cliente. Então essas coisas não são assim, coisa de abraçador de árvore, fica a impressão que é coisa de, vamos abraçar o mundo, tal, não sei o que, não é isso. É uma questão de sobrevivência no ambiente. É um caminho sem volta, né? Perfeito. Não, eu gostei da resposta do Florian sobre ESG. Eu estava só lembrando assim, quando eu comecei, 30 anos atrás, a CSN, o rejeito da usina de Volta Redonda é direto para o Rio, assim, né? Para um rio que tinha, não esqueci o nome do rio, não sei se é Paraíba do Sul, não sei. Isso não existe mais, não pode existir mais. Bom, enfim, então gostei da resposta, eu acho que eu concordo 100% com ele. Cripto, primeiro assim, eu acho que vai virar preço, né? Estou falando de preço das moedas, né? Eu acho que vai virar capítulo de livro de bolha. Em algum momento vai ser, sabe aqueles livros antigos de bolha? O Florian deve ter lido todos eles. Tem capítulo das tulipas, enfim, aí tem das .com, na virada do século, vai ter uma... Para mim, anos 2000. Vai ter uma de Bitcoin e outras moedas dessas aí. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, assim, a gente internamente, a gente está fazendo um esforço gigante para entender isso aí, né? E o principal objetivo de curto prazo é entender se a tecnologia do blockchain, como é que isso vai afetar os negócios que a gente investe, positivamente e negativamente, né? Então, a gente tem 2 pessoas internas no nosso grupo de investimentos muito dedicadas a explicar isso para o grupo, né? Não é fácil para pessoas da nossa idade entender, né? Não é fácil, mas enfim, estou tentando, mas esse é o objetivo, assim. Então,
A gente tem discussões quinzenais sobre temas específicos do blockchain, NFT. E isso que é interessante, né? Eu fui pesquisando ali, Manchester City faz parceria com a Sony e vai levar estádio ao metaverso. Disney nomeia seu líder para a equipe de metaverso. Record, comprado por 1,6, NFT é vendido por 23 milhões de dólares. E tem N outras estatísticas aqui que você fala, poxa, né, o que é isso? Eu entendo o teu ponto de coloquei lá 2 pessoas para olhar, porque é uma coisa realmente muito nova. E eu te confesso que a gente está tendo muita dificuldade de fazer análise, porque, primeiro, a gente, aqui no Brasil, a gente está muito longe dessa fronteira, né? E essa fronteira ela se expande assim, rápido todo dia. Então, você ficar updated é difícil. Então, enfim, estamos tentando. Eu acho que a gente já consegue identificar. Você ainda não tem no portfólio uma ação do metaverso? Não, ainda não. Acho que não vou ter, não. Se desse para shortear, não. Vamos lá. Mas, enfim, é isso. Obrigada. Maurício, e você? Deixa eu dizer como é que a gente, para tentar adicionar aqui, o que eu acho que, né, o que eu acho que é importante. Vou pegar um contexto mais amplo de tudo isso, tá? Pix, blockchain, cryptocurrency, todos esses... Pix parcelado me lembrou compra com cheque, lembra? 10 cheques, aí eu falei, dúvida. Nossa... Então, todos esses fatores que você listou, eu vou falar de uma forma mais ampla aqui, que impacta todos nós. O que a gente sempre tentou fazer, assim? Eu acho que a gente está vivendo um momento, para quem é selecionador de investimentos, né, acho que é o momento, na minha opinião, mais dinâmico, pelo menos que eu já passei na minha carreira aqui no Brasil, tá? E o que eu chamo de dinâmico? O que a gente tenta fazer aqui, né? Identificar empresas que vão ter uma trajetória de geração de valor nos próximos anos, tá certo? E o Brasil, o ambiente empresarial no Brasil, era um ambiente que tinha uma relativa inércia, tá certo? Os negócios que eram bons, geralmente continuavam bons, os negócios difíceis tinham muita dificuldade de virarem líderes, negócios muito rentáveis por muito tempo, enfim. O que eu acho que está acontecendo é que é uma combinação de digitalização, tendências de ESG, o que quer que seja. Eu acho que a gente está num momento empresarial de enorme espaço para rupturas, tá? Negócios que, por exemplo, são ou eram ou continuam sendo muito rentáveis, mas que não são, digamos assim, não contribuem com o desafio ambiental. Esses negócios têm um risco de ruptura enorme. Negócios que têm uma forma de trabalhar que os trouxeram até um lugar de muita rentabilidade, mas que não estão adequados a um contexto de um mundo digital, tem uma chance enorme de perder muito valor num período curto. E do outro lado, você tem outros negócios que, de novo, hoje são praticamente irrelevantes ou com muito pouca rentabilidade, que podem, em 3, 4, 5 anos, gerar muito valor. Então, na minha percepção, todas essas expressões que você usou fazem com que a gente tenha no ambiente de negócios uma perspectiva de grande descontinuidade. Tá? Isso faz com que o nosso trabalho seja mais difícil, porque a gente, é o que o Axé falou, a gente tem que estudar não mais a ruptura que eventualmente uma Stone fez na Cielo, ou que uma XP e a BTG fizeram nos bancos tradicionais, mas agora o que o blockchain pode fazer na indústria de serviços financeiros como um todo. A questão de ESG, de que forma que os desafios de ESG vão impactar, né, não só as empresas direto, como enfim, Petrobras, etc., mas pode impactar uma série de coisas, por exemplo, com incentivo de geração de energia solar. Você pode ter energia distribuída lá na ponta e que vai impactar os negócios de distribuição de energia. Isso é longe, tá? Mas para quem está olhando prazos longos, como geralmente a gente olha, você tem ruptura acontecendo de todos os lados, tá? Por um lado ruptura, mas por outro também, que é um pouco do que o Florian falou, para cada perda, geralmente você tem uma possibilidade de ganho também no sentido de geração de valor, né? Então, sem entrar em nenhum ponto específico assim, eu diria que é um ambiente com muita ruptura e que o investidor de ações, né, em ações com horizonte de longo prazo, eu acho que é o momento que a gente tem que estar tendo que aprender ou reaprender mais conceitos, né? Se a gente ficar lá investindo, não, porque a CSN está negociando a PI de tanto, cara, essa conversa não dá nem mais para ter, é outra conversa,
tá certo? Você tem que falar sobre outros assuntos, com outras métricas, né? Estudar outras coisas. Estudar os investidores, como disse o Florian, cabeça dos novos investidores. Totalmente, o consumidor é novo. Em blockchain, né? mesmo, que vai num agente autônomo, no nosso private, no nosso, que quer colocar já um pezinho ali em cripto. Sem dúvida. Né? Então, assim, é um momento muito, muito novo e que exige, de novo, do nosso lado, muita honestidade e humildade intelectual para aprender novos conceitos e tentar identificar aquelas empresas que, de novo, vão capturar essas tendências e gerar valor nesse período, né? Ah, perfeito, obrigada, gente. Olha, temos aqui 5 minutinhos e eu queria terminar falando um pouquinho de valuation da Bolsa e fazendo a famosa pergunta: a Bolsa está barata? É para comprar? De acordo com o Cadu Siqueiro, nosso estrategista, a gente está vendo a Bolsa a 10,7 vezes earnings, ex-Petro e Vale. E, então, queria entender de vocês o que vocês acham e uma dica de investimento. Passar para a gente aqui 1 ou 2 papéis que vocês gostam, por favor. Acho que a gente aqui, todos nós temos dificuldade em avaliar assim a Bolsa, para onde vai a Bolsa, fica um negócio assim meio abstrato, porque tem Petro, Vale. Eu só não falei que 10,7 versus 12,7 da média histórica. Então, assim, parece barato. Então, assim, eu acho que, pelo menos eu tenho uma dificuldade de falar da Bolsa em geral, para onde vai a Bolsa. É muito mais fácil, ou menos difícil, falar das empresas individualmente. Os lucros vão bem, porque cada empresa que todos nós temos no portfólio tem a sua história idiosincrática. Tipo, mas, falei, a Renner pode crescer receita 20%, pode potencialmente crescer receita 20% no quarto trimestre, o mercado foi 0. Né? A TOTS tem quase que uma barreira de entrada muito grande naquele negócio. Então, assim, eu acho que os nossos portfólios tendem a ir muito bem, porque os lucros vão bem. Lembra aquele segundo componente que eu falei, você pode estar certo no lucro errado no múltiplo? Né? Sabe, foi um erro nosso. A gente tinha empresa 50 vezes o lucro, o juro era baixo, estava tudo bem, o bull market e tal, parecia razoável. Né? Só que essas empresas que estavam a 50, como a Xê comentou, hoje estão a 20, 15, você pode achar barato ou caro, mas já não estão mais a 50. Então, se elas estavam onde viu o padrão e-mail acima da média em agosto, setembro, hoje a boa parte delas está onde viu o padrão abaixo da média histórica. Com alguma margem de segurança. Assim, estou comprando o BTG a 14 vezes lucro, potencialmente tem a margem de segurança maior do que se eu comprar ela 30 vezes lucro, provavelmente. Aí começa a chegar uns múltiplos assim, tipo 14, 12, 16, que conceitualmente, sabe assim, não é maluco. Né? Então, acho que os lucros vão relativamente bem, vai ter surpresas, né? Mas os lucros vão relativamente bem. E eu acho que... você está, como a Xê falou, você está comprando hoje, não está mais comprando com prêmio, está comprando com desconto a princípio. Né? Enfim, é difícil falar da Bolsa como um todo, mas assim, eu vou falar um pouquinho do que a gente fez recentemente. Tem mais ou menos uns 3 meses atrás, a gente ligou para os nossos maiores investidores, que são, na maioria, são offshore, são endowments, fundos de pensão, tal, turma de fora, que investem com a gente há mais de 10 anos. E a gente tem um diálogo muito franco com eles, né? E eu liguei para eles e falei, está tendo um processo de liquidação aqui, né? Muito resgate em fundo, pessoa física mal comprada, e isso, muita gente forced seller, né? Fundos alavancados, tem um ou outro famoso que quebrou quase. E, enfim, os preços caíram muito. E eu liguei e falei, acho que é uma oportunidade, até porque eu acho que não vejo essa eleição como... Eu acho que essa eleição, a gente não vai dar tempo de falar disso, mas acho que vai ser o inverso de 2002, né, quando o negócio foi piorando. Acho que aqui vai ser o que está sendo, parece. Mas enfim, eu liguei para a turma e eles assim nem ouviram. Who cares about Brazil? Why bother? Mas é verdade, porque você pega um exemplo que está na minha cabeça, o endowment da Universidade de Stanford, né? Está ali no centro do mundo, né, isso. O endowment, nesse último ano fiscal, teve um retorno acima de 40%, o endowment. A Universidade de Washington, que não fica em Washington, fica em St. Louis, teve um retorno de 70% o endowment. E nossa bolsa, ano passado, a gente sabe aqui, ela caiu em dólar 25% aproximadamente. Então, who cares about o Brasil? Né? Então, foi muito difícil convencer a turma, apesar de eu tentar mostrar, olha só, a gente tem uma empresa chamada Equatorial, que eu nunca, assim, a gente está quase 100% de upside no nosso preço, é difícil uma empresa boa,
um upside tão grande. Geralmente é muito arbitrado e tal. E a turma, I don't care. Mas assim, de umas 3 semanas para cá, voltaram. Né? A gente tem visto, foi até falado no painel anterior, um fluxo muito grande de gringo, né? Em equities. Interessante. Esse gringo específico nosso é um cara de longo prazo, institucional e tal. Então, é isso, assim, eu pergunto, tá barato? Eu olho assim para o portfólio, eu gosto. Tanto é que eu estou chamando capital. Agora, o Brasil que a gente conhece, né? Vamos ver. Eu estou até otimista com a eleição aí, até meus sócios me xingam aí de vez em quando, mas vamos lá. E Fabi, para terminar aqui, eu vou um pouco na linha que eu fui no início. Acho que uma variável que é absolutamente determinante, né, para o preço das ações é a taxa de juros longa, né? E ano passado a gente viu um grande deslocamento, uma queda muito forte de preço de muitas ações, porque você teve o juro indo para cima. Então, de novo, não consigo te dizer se está barato, se esse ano vai ser bom ou se não vai ser bom. Mas eu tenho uma opinião forte de que é um momento que parece que a simetria é a nosso favor. Tá? De novo, não dá para saber quando, mas você está investindo em ações agora que tem, obviamente, são influenciadas por esse componente do aumento de juros. Né? Se os juros, de fato, de longo prazo, caminhar por um nível mais baixo do que está agora, eu acho que você está investido em ações é uma forma muito boa de explorar isso. Então, essa é um pouco da forma que a gente está vendo. Em termos de ideias objetivas, né, como eu falei BTG, eu falei de Eneva também, que é uma posição importante nossa. A Apvida é uma empresa do setor de saúde também bastante importante, que a gente acredita, como investidor, montar um portfólio, né, de investimentos que tem uma razoável diversificação setorial. A gente tem a Equatorial também, como eu achei o principal acionista lá e tem feito um trabalho incrível. Montar um portfólio que tem alguma diversificação setorial, mas tentando, de novo, né, se associar aos melhores empresários do Brasil. Então, acho que essas são algumas das ideias, né? BTG, Eneva, Apvida, e acho que a Equatorial também é um caso muito interessante. Concorda com a Sheila e a Equatorial. Olha, temos que acabar, o nosso tempo acabou, infelizmente, a conversa está ótima. Agradeço mais uma vez, Maurício, Axê, Florian, e agradeço a todos aqui na plateia que também estão nos assistindo online. Obrigada.